Nosso intuito, propósito dessa noite, mais uma vez, é divulgar a palavra de Deus, o Evangelho da salvação em Cristo Jesus, para que você, amigo, amiga, você que ainda não tem a salvação em Cristo, você possa chegar para a família de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Que o povo de Deus seja edificado e aprecie a palavra de Deus e a tão grande salvação que o Senhor já providenciou a estes por meio do Senhor Jesus Cristo. Quero apresentar um assunto das Escrituras dessa noite, que é sobre a filiação com Deus. O fato de Deus receber pecadores como seus filhos, filhos de Deus. Filhos por adoção, filhos por meio do Senhor Jesus Cristo. É o nosso assunto que quero ler e meditar com todos vocês essa noite. Vamos ler 3 textos da palavra de Deus. Vamos ler João capítulo 1, no versículo 12 e versículo 13. Depois nós vamos ler alguns versículos na carta aos Romanos. Peço que aqueles que estão acompanhando, hoje também outros dias já acompanharam, possam registrar esses textos para poder meditar neles, porque a palavra de Deus ela é a fonte de autoridade e de esclarecimento. Então precisamos recorrer à palavra de Deus para vermos e compreendermos a verdade, até mesmo compreendermos se por acaso o que você está seguindo é um erro, se está no engano, e a palavra de Deus é o que vai apresentar isso à consciência e ao coração. Vamos ler João 1 e versículo 12, está escrito assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Agora, carta aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler aqui, Romanos 8, versículo 15. Vamos ler versículo 14 e 15. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora, ainda no capítulo 8, vamos ler versículo 23, diz assim: E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Temos 3 textos da palavra de Deus, onde que a gente pode perceber que fala sobre ser filho de Deus, ou como ser feito filho de Deus, e o que isso implica, quais os grandes benefícios dessa posição tão privilegiada, tão elevada, que é ser filho de Deus. Vamos ver, começando no livro de João, que nós lemos, capítulo 1, versículo 12 e 13, vamos ver ali que a filiação com Deus, o fato de ser filho de Deus, ele é um relacionamento sobrenatural, algo que não é da terra, algo que é celestial. Então, em primeiro lugar, a filiação com Deus é um relacionamento sobrenatural. Romanos 8, versículo 14 e 15, nós vamos ver aqui naquele versículo como que essa filiação com Deus, ela se trata de um relacionamento de liberdade, no qual aquele que creu em Cristo, ele é agora inserido, e agora ele experimenta um relacionamento de liberdade. E, por último, no versículo 23, nós vamos ver também que essa filiação com Deus, o fato da pessoa ter sido tornado filho de Deus,
ela agora também desfruta de um relacionamento de legitimidade. É algo legal, baseado no princípio da palavra de Deus, é uma coisa concreta, garantida e firme, como é um filho de Deus legítimo e agora herdeiro de Deus. São 3 aspectos da filiação com Deus que o salvo em Cristo, ele experimenta um relacionamento sobrenatural, um relacionamento de liberdade e um relacionamento legítimo. Passando, então, os nossos olhos aqui nesse versículo conhecido do Evangelho de João, capítulo 1 e verso 12, nós vemos ali que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E aprendemos muitas coisas com esse versículo. Esse versículo, ele apresenta para nós que existe um ditado popular, algo cultural, que muitos de nós crescemos ouvindo, que esse ditado popular ele é errado. É aquela expressão popular comum que as pessoas dizem, que todos são filhos de Deus. Eu cresci ouvindo isso, vocês talvez aí já ouviram falar, ou alguém falar assim, mas todo mundo é filho de Deus. Quando uma pessoa sente talvez o seu direito prejudicado, ferido, se sente injustiçada, ou até mesmo por algum outro motivo, ela fala, mas eu também sou filho de Deus. E muitas vezes as pessoas reivindicam isso, como simplesmente por estar vivo, ele apresenta que ele é filho de Deus. Mas nós estamos, nesses dias aqui, compartilhando a palavra de Deus dessa forma online, muitas pessoas ouvindo, talvez não tenham tanto conhecimento das Escrituras. O que a gente quer deixar bem claro é que a necessidade de recorrermos à palavra de Deus como uma autoridade que define as coisas, que esclarece as coisas. É a palavra de Deus que dita as regras e que põe um fim à discussão e que traz à luz a verdade. Não é a cultura, não é a tradição, não vem do governo, vem da autoridade de Deus revelada na sua palavra. Então, se alguém aqui acredita que ele é filho de Deus simplesmente por estar vivo, e isso é uma graça de Deus, nós estarmos vivos, simplesmente por você ter algum relacionamento com alguma religião, ou que você acha que tem esse relacionamento baseado em outra coisa, nós estamos convidando você a pensar seriamente e ser honesto com você mesmo e olhar para a palavra de Deus e tentar comparar se aquilo que você acredita tem apoio nas Escrituras ou se aquilo que você pensa, sendo diferente das Escrituras, você vai precisar ser honesto e reconhecer que você vai ter que abrir mão desse pensamento e refutar qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer ensino ou tradição ou cultura que não esteja de acordo com as Escrituras. Então, esse assunto de ser filho de Deus, o versículo 12 está dizendo que aqueles que o receberam, que receberam a Cristo, que tiveram um encontro com Cristo, que um dia se arrependeram dos seus pecados e se entregaram a Cristo de uma forma sincera, com um contato experimental, como algo de experiência própria. E essas pessoas, quando chegaram a Cristo, crendo no Senhor Jesus Cristo como aquele que morreu pelos seus pecados e agora é o seu Salvador, esses que o receberam, apenas estes, somente estes, foram feitos filhos de Deus. Então, se você ainda não teve esta atitude singular, esta experiência espiritual de encontrar-se com Cristo, como aquele que morreu por você, como aquele que pagou o preço na cruz pelo seu pecado, se você não teve essa experiência ainda,
Então, a filiação com Deus não é uma experiência que você desfruta. Porque o versículo, ele cerca, ele limita, não a um grupo de pessoas específico que nasceu para ser salvo. Não. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas o que o versículo ele vem definir e limitar é que apenas essas pessoas que já tiveram essa experiência desfrutam agora de ter Deus como seu Pai. Então, se você ainda não tem a Cristo, infelizmente, você não desfruta de um relacionamento celestial, sobrenatural, que é o fato de ser feito filho de Deus. Apenas quem tem a Cristo desfruta disso. Então, nós precisamos nos perguntar, você se perguntar e ser sincero com você, porque isso se trata da salvação da sua alma. E perguntar para você, desfruto eu deste benefício? Eu já fui alcançado por Cristo, já fui até Cristo e agora desfruto desse relacionamento com Deus como sendo meu Pai? Então, esse versículo ele limita, apenas estes são salvos. Você pode ter esse relacionamento com Deus, mas depois da sua experiência, do seu contato com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E esse versículo, ele vem limitar isso e limitar em Cristo a porta de entrada para a família de Deus. Talvez alguém aqui pense, mas eu sou jovem ainda, talvez tenha alguma criança, algum adolescente, e pensa assim, mas o meu pai já é salvo, a minha mãe já é salva, eles já são filhos de Deus. Eu sou filho deles, então eu sou filho de Deus. E esse também é um pensamento errôneo. A filiação com Deus não vem através dos seus pais, não vem de uma forma hereditária. A filiação com Deus, ela passa pelas mãos de Cristo ao pecador. Então, todo pecador, todos nós, só vamos receber a filiação de Deus das mãos de Cristo, da nossa identificação com Cristo. E nenhuma outra pessoa em todo o universo tem o poder de nos identificar com Deus, de sermos levados a ser filhos de Deus, a não ser a pessoa de Cristo. É o que o versículo está dizendo, e outros versículos da Bíblia confirmam essa verdade. Então, lá na cultura oriental, acreditam em alguns profetas, em alguns filósofos do passado, ou outras culturas acreditam em alguma outra coisa que não é o Evangelho de Cristo. Qualquer outro ensino que não passa por Cristo e a sua cruz para salvar, este ensino não tem apoio nas Escrituras e, portanto, não tem como essa pessoa ser filho de Deus por outro meio, outra pessoa, a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo. Isso está confirmado, por exemplo, podemos ler na carta aos Gálatas, no capítulo 3, o versículo 26, diz assim: pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. No capítulo 4 de Gálatas, no versículo 4, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, a autoridade de tornar alguém um filho de Deus está sobre o Senhor Jesus Cristo. Esse versículo 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós temos pelo menos 3 ações nesse versículo. Nós temos a ação de Deus dar o seu Filho. Deus deu o Senhor Jesus Cristo, enviou o Senhor Jesus a este mundo. Temos aqui também a ação do indivíduo de receber. Deus deu, é uma coisa consumada, isso já aconteceu. E agora, o indivíduo recebe, aqueles que receberam, esses foram filhos de Deus.
E agora, no céu, novamente, esses que receberam a Cristo, Deus reconhece essas pessoas como seus filhos. Deus deu o seu filho. Quando a pessoa, o indivíduo, recebe o seu filho, agora Deus o reconhece, essa pessoa, como seu filho. Será que isso já aconteceu na sua vida? Algum tempo atrás eu ouvi uma explicação boa nesse sentido, embora em outro versículo, mas podemos perguntar aqui dentro desse versículo. Essa ação, Deus deu o seu filho, isso já aconteceu? Sim, isso já aconteceu, foi há 2000 anos atrás. E a segunda ação de o indivíduo receber o filho? Podemos perguntar aqui, cada uma dessas 47 pessoas nesse momento aqui. Isso já passou pela sua vida? Essa ação já aconteceu na sua vida? Você já recebeu o filho? E a terceira ação, Deus já reconheceu você como filho de Deus? Isso também deve ser uma pergunta para cada um refletir na sua situação perante Deus. Então, nesse relacionamento sobrenatural, é o fato de Deus, o Pai eterno, receber agora entre os homens, entre os pecadores, filhos. Isso é uma coisa sobrenatural. Deus agora me receber como um filho. O apóstolo João, quando ele escreveu sobre isso na sua carta, ele falou assim: vede como grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha, compare, não tem uma outra coisa tão grandiosa, não tem um amor que tem uma coisa similar aqui nesse mundo, ao ponto de Deus me receber como seu filho. Então, este é um relacionamento realmente sobrenatural. O fato de Deus receber pecadores como seus filhos. E você pode experimentar esse relacionamento, crendo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Passando para o segundo aspecto da filiação com Deus, é um relacionamento de liberdade, que agora, aquele que tem a Cristo, agora ele desfruta da presença de Deus. Nós vemos Romanos capítulo 8, no versículo 14 e 15, que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Deus, ele, em Cristo Jesus, nos recebe como seus filhos, e agora, para experimentar um relacionamento de harmonia, de liberdade, aonde que nós recebemos afeto de um pai de amor. Há muitos relacionamentos pai e filhos estragados aqui nesse mundo. Muitas pessoas não têm no seu pai ou nos seus pais terrenos uma amizade, ou os pais não têm isso dos filhos, e muitas vezes vive-se em pé de guerra, muitas vezes vive desavenças, discórdias, e não desfrutam de uma harmonia que esse relacionamento tão precioso de pai e filho pode conceder a esses. Mas em Cristo Jesus, ser inserido na família de Deus e ser colocado na posição de filho de Deus, dá ao salvo uma liberdade da presença de Deus. Ele vai desfrutar agora do guiar de Deus. Os que são filhos são guiados. Deus agora vai ter prazer em orientar a vida dele, em desembaraçar o seu caminho, em orientar nas suas decisões, em instruí-lo dentro da palavra de Deus, em mostrar a essa pessoa como ela foi acolhida. E ela não é um filho rebaixado, ela não é ali alguém entre os muitos filhos de Deus que Deus recebeu, mas ele não é uma pessoa que Deus tem subestima, ou que Deus não tem tanta estima por aquele filho. Não, todos que são alcançados por Cristo e inseridos na família de Deus, eles desfrutam de um privilégio comum, foram inseridos na presença de Deus, têm
essa certeza dada pelo Espírito Santo, que pode ser, que comunica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é algo que traz paz, isso é algo que traz conforto ao coração, de poder recorrer a um Pai, de poder clamar a Deus. Quantas vezes a palavra de Deus apresenta Deus como um Pai bondoso, um Pai de amor, um Pai santo, um Pai dele que vem todos os presentes, que vem toda a comunicação de luz a nós. E você que ainda não tem Cristo, você pode ter esse relacionamento com Deus, a essa aproximação de Deus, e desfrutar desse relacionamento de liberdade, com Deus. No versículo 23, então, passando para o terceiro aspecto dessa filiação com Deus, o Filho de Deus agora ele desfruta também de um relacionamento legítimo com Deus, que é o fato dele ser filho. Ele é um filho, por exemplo, quando tem uma adoção no aspecto humano. Hoje existe, né, muitos casais que não têm filhos ou querem ter um filho, mas por meio da adoção, eles podem fazer isso. E tem meios legais para se fazer isso. E a pessoa se matricula, se registra em um órgão e espera, e depois de um tempo recebe ali uma criança, recebe ali uma pessoa da sua família, e esse novo membro da família, ele chega ali de papel passado. Ele chega ali agora para receber o sobrenome daquela família, para ser herdeiro, como talvez um outro filho que já está ali antes dele. Ele chega ali com todos os direitos que os outros filhos ou qualquer outro herdeiro daquele casal desfruta. Porque foi tudo feito por meios legais, de papel passado, carimbado, de juízes e conforme a lei vigente no país. Quando nós, pela graça de Deus, cremos no Senhor Jesus Cristo, e Cristo é aquele que agradou ao Pai e promoveu na cruz do Calvário a única forma de nós sermos reconciliados com Deus. Nosso pecado foi pago na cruz, a nossa dívida foi paga na cruz. Então, não sobrou uma outra pendência de acordo com a lei de Deus. E agora, quando nós nos identificamos com Cristo, com arrependimento e fé, e temos essa experiência pessoal com Cristo, agora Deus nos aceita como seus filhos, somos recebidos na família de Deus, com todos os parâmetros da justiça de Deus sanadas, satisfeitas. Chegamos ali não com intrometidos ali de qualquer forma, mas passamos ali debaixo da justiça e da santidade de Deus, que aprovou esse vínculo nosso com a pessoa de Deus, carimbado com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Somos, para todos os efeitos, pela graça de Deus, legítimos filhos de Deus, por meio da pessoa de Cristo que nos garantiu esse direito. Herdeiros de Deus. Isso é uma coisa garantida. Isso é uma coisa concreta, uma posição firmada e que não se perde. Um outro versículo, a carta aos Gálatas, que vai apresentar esse assunto também, em Gálatas capítulo 4, no versículo 7 é que fala isso, diz assim: de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então, a pessoa que teve o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ele entra no benefício legítimo de ser um filho de Deus. Voltando no exemplo de uma filiação humana, quando um pai, uma mãe, um casal adota um filho, tem uma coisa que acontece, que é porque o casal não tem condição, talvez, certamente não tem condição de tornar essa criança recém-chegada com os traços dos pais, né?
embora essa criança tenha todos os direitos de um filho legítimo, de um herdeiro daquele casal, se os pais são de uma cor clara, não podem fazer daquela criança que chega ali com uma cor um pouco mais escura parecida com eles. Ou não pode dar àquela criança uns traços da cor dos olhos, a cor do cabelo. Não é possível passar isso para a gente. Mas aquela criança ela é legítima, como filho. Agora, a adoção que Deus faz com aqueles que Ele salvou, a filiação com Deus, ele é ainda mais excelente do que a filiação humana. Porque Deus, além de nos garantir com toda certeza que é algo legítimo e agora somos filhos de Deus pela graça de Deus, diz aqui o versículo 23 e o versículo 16 de Romanos, que nós recebemos o Espírito Santo em nosso ser. O Espírito Santo, ele é dado para apresentar não apenas a garantia da posse, ou seja, que de fato somos filhos de Deus, mas para dar o formato de um filho de Deus. Nós que antes tínhamos apenas a natureza humana, e depois de crer em Cristo, recebemos a natureza espiritual, para que Deus pudesse trabalhar em nossa vida e nos transformar na imagem do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, todo filho que Deus recebe, ele quer fazer essa pessoa parecida com Cristo, que é o Filho perfeito de Deus. Em todas as suas características, né? Por exemplo, o Gálatas 5 fala que o fruto do Espírito, que o Espírito Santo que habita no salvo vai fazer nascer nele, é amor, alegria, paz e bondade, tantas coisas que ali fala o texto. Porque o Espírito Santo vai dar uma forma nova à nossa vida, ao nosso caráter, à nossa conduta, à nossa forma de pensar, o nosso ser vai ser transformado. E nós vamos agora trazer no nosso corpo a imagem de Deus. Então, Deus, ele faz uma adoção perfeita. Ele traz um filho para o seu vínculo, para debaixo da sua paternidade, dá a ele uma coisa legítima e ainda vai trabalhar nele para ser parecido com Deus. É uma filiação perfeita. É algo legítimo e sagrado que Deus faz com aquele que creu no Senhor Jesus Cristo. Então, a filiação com Deus, ele é um assunto que a palavra de Deus apresenta. É possível ser filho de Deus somente pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele torna, então, essa filiação com Deus um relacionamento sobrenatural. Não era possível antes, não era possível sem Cristo, mas por meio de Cristo, ele torna isso real e ter esse relacionamento com Deus. E ele nos introduz num relacionamento de liberdade com Deus, onde desfrutamos de paz, de certeza e da orientação de Deus na nossa vida. Não um pai carrasco, não um pai que impõe como o pecado que causava escravidão, mas um pai de amor que conduz a vida do salvo. E também de um relacionamento legítimo que oferece ao salvo a herança concreta, algo firme da sua vida. E ainda trabalha nele para ter as características do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Como que é precioso isso? Pense no que é uma pessoa que, lá no orfanato, uma pessoa que não teve uma família, uma pessoa que não teve um pai e uma mãe, que não conheceu seus irmãos, se teve irmãos, e ela cresceu num orfanato, ou talvez cresceu apenas com o pai ou só com a mãe, ou que nunca conheceu seu pai, uma pessoa que não tem essa referência de pai ou de família. E pensa que como que isso é uma lacuna, como que isso é um vazio na vida da pessoa. Agora, pensa no que é uma pessoa que tem essa experiência, ouvir esse assunto da palavra de Deus e perceber que ainda que ela não teve uma família terrena, ainda que ela não teve um pai que ela conheceu, que ela não teve irmãos, mas que ela agora, pela graça de Deus,
por meio do Senhor Jesus Cristo, ela pode ser recebida numa família espiritual. Ela pode olhar para outros que creram em Cristo e chamá-los de irmãos. Ela pode olhar para Deus, o Pai, e chamá-lo de Pai. Pai, Pai querido. Pensa como esse assunto torna-se precioso para uma pessoa que não teve essas referências de família, de pai. Agora, num contexto espiritual, ninguém tinha isso. Ninguém era da família de Deus, ninguém tinha Deus como pai. Agora, pela graça de Deus, isso se descortina a nós e torna uma possibilidade para o ser humano de ser membro da família de Deus, ser filho de Deus, ter Deus como pai. Que o Senhor possa abençoar essa palavra, que venha encontrar um coração desejoso, que venha encontrar um coração assim que deseja ter Deus como pai, que deseja ter aqueles outros que creram em Cristo como seus irmãos, que deseja essa noite ser inserido na família de Deus, uma família que vai ser levada desse mundo pelo Senhor Jesus Cristo para habitar para sempre junto de Deus, na glória eterna. Que o Senhor possa tocar no seu coração, se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, que você possa perceber como você precisa de Cristo para ser um filho de Deus e ter essa experiência, esse relacionamento tão precioso com a pessoa de Deus, por meio do Senhor Jesus. Amém.